Agora eu estou. Ok, irmãos, mês de novembro, a gente resolveu, dentro dessa linha geral que a gente tem estudado durante o ano, sobre Conectando Mais Um, pensar sobre um déficit que a gente tem gigante. A Bíblia diz para a gente não dever nada a ninguém, exceto o amor, com que nos amamos uns aos outros. Mas a Bíblia ensina para nós que amor não é assim aquela coisa apenas romântica ou melosa. Não se trata apenas de sentimento. A Bíblia é enfática em revelar que Deus é amor. Esse é o tratado do apóstolo João. João fica conhecido como discípulo do amor, e talvez João seja a pessoa que tem mais propriedade para falar sobre isso nas Escrituras. Por quê? Porque João tem um temperamento difícil. Pedro é estabanado, mas me parece que Pedro nem tanto tem um temperamento difícil. Mas João, Jesus chega a dizer a respeito dele e do seu irmão Tiago: vocês não sabem de que espírito vocês são. É quase como se Jesus estivesse dizendo assim: tem hora que vocês são de Deus, mas tem hora que vocês são do diabo. João era irascível. Por isso, Jesus chama eles de filhos do trovão. Porque parecia que tinha uma chama, uma labareda, qualquer coisa inflamava, esquentava. A gente não vê tanto isso em alguns episódios, porque João era novo ainda em idade, talvez ele era abafado pela maturidade ou pela experiência que os outros já tinham. Mas João provoca, ou João estabelece no coração da teologia bíblica que o amor que podemos ter uns com os outros não pode ser de maneira nenhuma um amor direto. Ele precisa ser um amor indireto. Mesmo o amor que a gente tenha à esposa, aos filhos, aos pais, ou seja, mesmo aquelas pessoas que são mais ligadas a gente, elas não merecem ser amadas por a gente diretamente. Jesus é o mediador da aliança. Jesus é quem media a minha relação com Deus e a minha relação com você. Eu preciso essencialmente me sentir amado por Deus, a fim de que com esse amor com o qual eu sou tocado, mexido, eu sou mudado, com esse amor eu ame. E o nosso déficit não é apenas em amar ao próximo, mas é sobretudo na fonte do amor. Nosso déficit é porque não nos sentimos amados. Na maior parte do tempo, não nos sentimos amados. Não nos percebemos amados. Quando Paulo fala sobre o marido amar a esposa, ele diz para amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a si mesmo se entregou por ela para torná-la uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Uma igreja preparada, bonita, para um encontro com Ele mesmo, que é o noivo. O padrão estabelecido, portanto, é o padrão do amor de Cristo pela igreja. Cristo ama a igreja. Cristo ama você de uma forma muito especial. Quando eu aprendi isso, lendo as Escrituras, eu resolvi, com minha esposa, vez por outra, fazer uma avaliação do meu amor por ela. Porque não adianta tanto eu dizer que amo e até às vezes me esforçar, se o amor que tenho por ela não se revela a ela, não faz ela se sentir amada. E é muito importante ela se sentir amada. Mas nós, igreja, se não nos sentimos amados, será que é porque o amor de Cristo por nós está falhando? Se não nos sentimos amados, será que é porque, de alguma maneira, Ele não está conseguindo revelar para nós o seu amor? Ou será que a nossa maneira de ver o amor
está equivocada? Ou será que a gente não consegue se sentir amado porque existem outros paradigmas estabelecidos dentro de nós que não nos deixa receber, conquanto Ele continue amando, mas não nos deixa nos apoderarmos desse imenso amor de Deus por nós? Nesse mês de novembro, nós vamos estudar 14 características que estão em 1 Coríntios 13, na pessoa de Jesus. A descrição, a narrativa lá do que é o amor, a partir de 1 Coríntios 13, ela está expressa, está revelada em Jesus. Jesus revela o amor de Deus por nós na vida e revela sobretudo lá na cruz. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então eu convido você, nesse mês de novembro, a fazer essa jornada. Nós vamos estudar cada uma dessas palavras, desses aspectos, dessas características do amor, em cada um dos cultos que tivermos durante esse mês de novembro. Cada culto estará pautado numa mensagem dessa, numa palavra dessa. E eu peço para você abrir a sua Bíblia, para a gente estudar sobre o amor é paciente. Lá no Evangelho de João, lá no capítulo 13, a gente vai ler a partir do versículo 16. Será que dá para pôr aqui na tela? Joia. João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 16, tá bom? Nós vamos ler o princípio até o versículo 35, tá bom? Diz assim, João 13, do versículo 16 até o versículo 35. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Por favor, você pode ler comigo essa frase de Jesus? Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Essa é uma expressão forte. Ele diz, eu conheço vocês. Estou falando aqui daquele que come do meu pão e levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 19. Desde já eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade eu vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, esse é João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo, o amado João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, ó Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás. Então disse Jesus, disse a Judas, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa
percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, era o tesoureiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: olha, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, disse Jesus, veja só o que Jesus disse: agora, quando Judas está indo me trair, agora quando o diabo está inflamando o coração de Judas, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu vou pedir a sua paciência, eu vou ler até o versículo 38, até o final desse capítulo. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que é que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, pedimos a Ti a Sua graça e a Sua misericórdia aqui presente, que ela seja o Teu favor que nos encante, que revele esse amor incomensurável do Senhor por nós. Mas também te peço que Teu Espírito flua aqui de uma maneira tal, que o coração, o lugar onde está o nosso ser, ali, Senhor, seja afagado, tocado, sensibilizado pela Tua palavra, Senhor. Revela-te, ó Espírito, revela-te, revela a Tua palavra para nós, no nome de Jesus, amém. A definição da palavra grega sobre paciente é essa aqui: é perseverar pacientemente, bravamente, ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Paciência é justamente quando o tempo, o momento, as circunstâncias são adversas. Não é só esperar, mas é esperar de uma maneira quando o sofrimento está aumentando. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias dos outros. Ser moderado e tardio em vingar-se. Ter o tempo, ter a espera. Ser longânime. Tardio para irar-se. Tardio para punir. Ter o tempo certo para as coisas acontecerem. Acontece, irmãos, que na nossa sociedade tempo é dinheiro. E o bem mais precioso que temos é o tempo. É o que não volta atrás. É o que podemos perder ou podemos ganhar. O tempo, eu e você de alguma maneira não conseguimos mensurar. Eu e você conseguimos projetá-lo, mas sempre numa insegurança gigante, porque afinal de contas, como será o dia de amanhã? Nós nos sentimos extremamente inseguros sobre passos que devemos dar, justamente por causa dessa contingência chamada tempo.
Afinal de contas, perder tempo é uma das coisas assim piores que a gente faz. Por outro lado, também o nosso tempo, o tempo que vivemos, além de dizer que tempo é dinheiro, dando uma filosofia meio que diabólica ao tempo, por outro lado, nesse tempo que vivemos, nós precisamos que as coisas sejam rápidas, imediatas. E quando falo precisamos, eu estou usando essa palavra para denotar a aflição que decorre do fato de as coisas às vezes serem lentas. Às vezes as coisas fogem do tempo, fogem pelo menos do tempo que queremos. Eu diria que quase sempre as coisas fogem do tempo que queremos. Queremos que as coisas sejam para ontem. Talvez uma grande ajuda para que esse imediatismo tenha se fortalecido, se aculturado na nossa época, seja a internet. Pensa aqui comigo, um tempo atrás, quando não existia nem televisão, as pessoas assistiam o rádio. Porque havia uma narrativa no rádio, e aquela narrativa a pessoa ficava imaginando. Era quase como se alguém estivesse lendo um livro e o outro estivesse só imaginando. As novelas, o noticiário, o jogo do futebol, as coisas que aconteciam na rádio eram todas assim. Era um ritmo. Daí veio a televisão. E quando veio a televisão, as imagens processavam o nosso cérebro de maneira mais rápida, um pouco mais ágil. A nossa imaginação já não precisava ser tão fértil, porque as coisas estavam vindo meio que prontas. Mas daí veio a internet. E a internet veio para que a gente não apenas escolha o que é que a gente quer ver e ouvir, mas sobretudo para que as coisas aconteçam no tempo da gente. É incrível como a geração dos meus filhos praticamente não assistem televisão, porque eles têm quase tudo que querem ver na internet, os seriados, tem os filmes, tem os comentários, tem os youtubers, tem tudo o que eles querem de certa forma, no tempo que querem. Eles não precisam ficar esperando, por exemplo, assistir o primeiro episódio de um seriado, não precisam ficar esperando para na semana que vem vir o segundo episódio. Imediatamente, se quiser, já assiste aquele episódio. E se eles estiverem assistindo e a coisa estiver meio lenta, eles podem simplesmente fazer um flash, chegar lá mais junto do final e já descobrir como é que a história acaba. Nós estamos assim, acelerados. Um dos fatores certamente é essa tecnologia, mas eu diria que não apenas isso, mas sobretudo a pressão. Impressionante como, por exemplo, o brasileiro, ele é muito mais apressado do que o americano. Porque nós vivemos debaixo de uma pressão sobre a coisa funcionar ou a coisa dar certo. Isso gera um estresse terrível. Sinais do nosso tempo. E isso, de alguma maneira, é a mundanização do nosso entendimento do amor. Porque o amor é paciente. O amor, ele não usa o tempo no sentido de ter na hora que quer. O amor espera até que seja o tempo. Até que o tempo se torne favorável. Eu gosto muito, mas muito mesmo, desde que eu descobri isso tem me fortalecido o coração. Uma expressão que a gente encontra 3 vezes no livro de Cantares. Não desperteis, não acordeis o amor, até que este o queira. O amor tem um tempo próprio. O tempo onde as coisas vão acontecer. Alguns vão usar essa expressão falando que é o kairos, tempo da oportunidade, uma palavra lá grega, que significa isso, a oportunidade acontecendo. Mas a descrição que é dada para a gente na Bíblia
não é só a oportunidade, mas é uma perseverança no tempo, né, vez após vez, momento após momento, uma perseverança em meio ao sofrimento. Eu queria que você imaginasse Jesus agora, entendendo que o amor é paciente. Como é que isso se revela de Deus para nós? Pense aqui comigo. Jesus nasce filho de Maria, filho de José. Jesus se faz gente, carne. Ele entra no tempo sendo Deus eterno. Na eternidade, Jesus é aquele que conhece todas as coisas e que tem todas as coisas no tempo determinado por Ele. O Evangelho de João começa a narrativa falando, Ele é o Verbo, e Ele fez todas as coisas. A expressão que talvez denote quem Jesus é Bará. Bará é uma palavra hebraica que significa fazer do nada. Jesus é em si a expressão do tempo de Deus. Ele faz as coisas acontecerem na eternidade. Jesus é isso para nós, teologicamente, biblicamente falando. Mas quando Ele se despe da sua glória, quando Ele vem se tornar homem, Paulo escreve lá aos Filipenses dizendo para nós que Ele não usurpa ser igual a Deus, ou ser Deus. Não é que Ele perca a divindade, Ele não perde, Ele continua sendo Deus. Mas Ele abre mão das propriedades do ser divino. Ele abre mão porque Ele se esvazia para ser igual a mim e a você. E nesse sentido, perceba a paciência do amor de Deus, porque Ele se sujeita ao tempo, para que as coisas no tempo e no espaço vão acontecendo, e Ele de alguma maneira vai esperando para que as coisas aconteçam conforme Deus. Sendo assim, o nascimento de Jesus já é uma revelação imensa de paciência, porque Ele deixa o favor, Ele deixa a glória, Ele deixa a exaltação, Ele deixa a vida de Deus, no sentido da sua plenitude, para se tornar como um de nós sujeito, vivendo a adversidade de morar num mundo cheio de pecado. Ali Ele passa os primeiros 30 anos, e veja a paciência, porque Ele está vendo o sofrimento na terra, e Ele está suportando aflições. Ele criança ainda, os seus pais precisam sair da região da Judéia, eles vão em direção ao Egito, por causa de uma grande perseguição, que mataria todos os bebês homens. Jesus passa por tudo isso durante 30 anos e não começa o seu ministério, porque não era o tempo. Apesar da adversidade, ainda não era o tempo. A revelação do amor se dá na fração da paciência, na coisa que espera, mesmo debaixo de uma enorme pressão. Aos 30 anos, Jesus é chamado por Deus para começar o ministério dele na terra. Chamado por Deus Pai. E ele vai até o batismo, recebe o batismo das águas lá em João, e depois ele é levado pelo Espírito até o deserto, onde ele passa, veja só, o começo do seu ministério, passa 40 dias em jejum no deserto, sendo tentado pelo diabo. Adversidade, adversidade, adversidade. Paciência, amor por nós. Vai chegar o tempo. Chegará o tempo de eu me revelar a eles. Chegará o tempo de eu salvá-los. Chegará o tempo de isso ficar para eles tão claro que eles vão se sentir amados por mim. Eu preciso dizer para você, irmão, que toda a adversidade que Jesus estava passando, era porque Ele lhe amava.
Ele tinha no horizonte você. Ele olhava para todas as adversidades e para o tempo que supostamente ele estava perdendo à medida que ele tinha que esperar. Ele olhava para você e dizia: vale a pena. Ele vai saber, ela vai saber que eu o amo, que eu a amo. Eu vou insistir, eu vou perseverar. Mas depois de 3 anos e meio convivendo com esses discípulos, talvez aqui seja a grande revelação dessa paciência. Eu não sei, eu escolhi esse texto porque, para mim, ele traz com muita força, com muita ênfase, essa paciência, a revelação dessa paciência. Jesus está na ceia com os seus discípulos, ele acabou de lavar os pés dos discípulos, e a senha para que os pés fossem lavados é que você tivesse parte com Jesus. Tanto que Jesus disse para Pedro assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse: então me lava todo. Jesus disse: olha, você já está limpo, não precisa ser lavado todo, só quer lavar os pés. Eu só quero dizer para você, Pedro, que você tem parte comigo. Só isso, rapaz. Deixa de munganga, só isso. Pedro, tá bom, lava aí. Mas vê só, irmão, naquela ceia tem um tal de Judas. Judas deixa-se lavar os pés por Jesus. Será que Jesus não sabia quem era Judas? Esse texto diz para nós que ele sabe quem é Judas. Ele sabe. Mesmo sabendo quem é Judas, o traidor, aquele que seria tomado pelo diabo, mesmo sabendo disso, Jesus lava os seus pés. É como se Jesus estivesse dizendo: o meu desejo era que você tivesse parte comigo, Judas. O meu desejo era que você se sentisse amado por mim, Judas. Esse era o meu desejo. É por isso que eu me esvazio e me humilho, lavando os seus pés, servindo você como um serviçal. Eu me humilho por você e para você, Judas. Mas acontece que na ceia, Jesus aproveita a figura da traição para ensinar a lição para todos os irmãos, para todos os discípulos, para todos os cristãos, e diz: eu quero que vocês ajam uns com os outros dessa mesma maneira. Que maneira, irmãos? Lavando os pés. Tá bom, pode lavar os pés. Mas é mais do que isso. É com esse amor. Ajam uns com os outros com esse amor. À medida que vocês se sentirem amados pacientemente por mim, tenham perseverança, fiquem firmes, sejam supridos pelo meu amor, a fim de vocês enfrentarem as dificuldades, as intempéries, as crises. Olhem para mim e me vejam passando pela dor e ainda assim querendo ter uma relação pessoal com você. Na ceia, então, chega uma hora que Jesus diz para os discípulos: olha, eu vou ter que ir e vocês não vão poder ir comigo. E Pedro fica em crise e fala assim: como assim, Senhor? Eu quero saber desse negócio, eu quero ir com o Senhor. Nessa conversa, Jesus diz: um de vocês vai me trair. E quando Jesus diz isso, Pedro, o curioso, fala para João: ô João, ele deve ter falado por sinais, talvez ele estivesse do lado, fala assim: pesca aí do cara, que negócio é esse aí? Porque quando Jesus disse: olha, um de vocês vai me trair, cada um olhou um para o outro. Agora, dá para a gente imaginar esse ambiente, um ambiente onde é anunciado o traidor, e todos se entreolham. Que ambiente de insegurança é esse, onde todo mundo acha que o outro é um traíra, onde todo mundo acha que o outro é assim, não confiável ao ponto de ser um traidor. Eles se entreolham. Esse não parece ser o ambiente onde Jesus gostaria de estar. Ou você acha que ele gostaria de estar? A primeira igreja de Jesus, a igreja dos 12, era um ambiente onde eles, de alguma maneira, tinham desconfiança uns dos outros. E Jesus estava lá, perseverando, esperando o tempo em que seria revelado a eles. E quando eles tivessem no coração a revelação do amor de Deus, eles
amariam uns aos outros como Cristo amou a eles. O que faltava era a revelação do amor de Deus por eles. Eles estão vivendo a experiência do amor, mas eles ainda não sabem o quanto aquilo é amor. Porque só seria revelado quando Cristo fosse ressuscitado e eles olhassem para trás e vissem a temeridade que estava acontecendo nos bastidores, sem que eles soubessem. Eles vão descobrir que enquanto eles estão reunidos naquela ceia, Judas está vendendo Jesus para a morte. E eles vão descobrir que enquanto Judas vende Jesus para a morte, Jesus está entre eles amando Judas. Mas não só isso, porque Pedro diz: Jesus, olha, essa história de que o Senhor vai e eu vou depois, sei lá, eu não quero, eu vou com o Senhor porque eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E Jesus fala assim: ô Pedro, como assim, Pedro? Tu está todo enganado, olha, você vai ainda me negar, você ainda vai me trair. Não era à toa que todos os discípulos se entreolharam, porque a Bíblia diz que todos o abandonaram. Todos. Não ficou nenhum deles quando a cruz foi levantada, quando Jesus foi posto no madeiro. Todos eles fugiram e se acovardaram. Não havia entre eles um só sequer que fosse mais confiável. A maneira deles perceberem Jesus estava equivocada. Eles achavam que Jesus não seria paciente. Eles achavam que Jesus seria arrogante, que Jesus levantaria uma bandeira pessoal, que Jesus seria de alguma maneira um grande rei. E quando Jesus se mostra pronto para sofrer afrontas, sofrer aflição, por amor a nós todos, quando Jesus se mostra assim, eles se sentem ofendidos e falam assim: não! Esse cara era para ser o nosso grande herói, e de repente ele é esse fracasso. Esse cara que se deixa abater, se deixa matar. Não, Jesus, não. O Senhor tem que ser o que se levanta, o que se vinga, o que toma o cajado, o que bate com força. O Senhor tem que ser o grande herói. E porque todos se sentem de alguma maneira traídos, eles fogem com medo. Você pensa que Jesus não vê tudo isso? Você pensa que Jesus está passando por essas circunstâncias? Seu coração não discerne o abandono dos seus amigos, a incredulidade dos seus amigos, a infidelidade na parceria dos seus amigos. Você pensa que Jesus não discerne os corações, as intenções, as mentes? Os discípulos que o amavam tinham um amor direto e não um amor mediado. E amavam a Jesus porque queriam se beneficiar de Jesus. Eles não amavam Jesus porque Jesus fosse digno do amor deles. Mas eles amavam Jesus porque eles esperavam que, estando com Jesus, eles fossem favorecidos e o nome deles fosse engrandecido. Tanto é assim que quando eles estão indo para a ceia, estão subindo para Jerusalém, dois desses discípulos, João e Tiago, junto com sua mãe Salomé, chegam para Jesus e dizem assim: ô mestre, quando o Senhor se assentar no seu trono, permita que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: olha, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Aí eles falam: claro que sim. O cálice de vinho lá do palácio, estamos prontos. Jesus diz: olha, de fato vocês vão beber esse mesmo cálice, mas o dar esse direito de sentar-se para lá e para cá, compete a meu Pai, não compete a mim. E depois ele diz: entre os poderosos da terra, nos reinos, nos governos, é assim que a coisa acontece, de cima para baixo. Mas no meu reino, no reino de Deus, não é assim. Aqueles que são os últimos, aqueles que são os menores, esses é que são os maiores, esses é que são os principais. A paciência se revela nessa perseverança de ato contínuo, em sofrendo
desfavor, sofrendo a ultraje, a vergonha, o desfavorecimento, a pessoa simplesmente continua revelando amor. O amor é paciente. Judas, a Bíblia diz que depois que caiu em si, matou-se. Pendurou uma corda numa árvore, no campo e enforcou-se. Jesus não livrou Judas da morte. Chegou o tempo da justa vingança de Deus sobre Judas. Ser paciente não é ser conivente com o pecado. Ser paciente não é dizer que está tudo bem quando a pessoa está fazendo errado. Ser paciente é, mesmo sabendo que está errado, esperar com amor até que Deus revele o seu juízo, seja o juízo de resgate ou seja o juízo de condená-lo ao inferno. Mas é esperar amando, esperar servindo, deixar a história passar até que chegue o tempo onde Deus revela a oportunidade. Paciente, Jesus revela a sua paciência aos seus discípulos, mas revela continuamente a sua paciência a você. A mim. Isso é o que mais me encanta em Jesus, é essa perseverança comigo. Quantas coisas ao longo dessa vida eu tenho que reorganizar no meu coração, e quantas vezes o que eu percebo é que eu simplesmente sou um traidor. Deixe-me contar uma história, uma experiência pessoal. Não sei se eu já contei aqui. Quando eu estava no Instituto Bíblico Macedônia, eu já era namorado de Ju ficou, estava ainda fazendo faculdade, a universidade, e eu fui para o instituto. Nos primeiros 6 meses lá, eu me embaracei, eu me encantei lá com a moça, mesmo namorando Ju. No final de semana eu vim para cá, para Recife, me encontrei com ela e falei para ela, sentada ali nas escadarias da Igreja Católica do Espinheiro. Falei para ela, olha, Ju, eu gosto muito de você, mas eu acho também que eu estou gostando de outra moça. Cabra safado, desculpa, irmão. Mas é isso mesmo. Na hora, ela não teve dúvida. Aquelas palavras ainda ecoam no meu coração hoje. Ela falou assim para mim, eu gosto de você. E só de você. Eu não vou dividir você com ninguém. Por isso, nosso namoro está acabado. Ela disse isso, se levantou e foi embora. Eu, Ju, e ela foi embora. Não olhou nem para trás. Impressionante para mim. Eu voltei arrasado para casa, porque uma coisa ficou clara naquela conversa. É que eu sou traidor. É que eu tenho um coração de adúltero. Depois de 6 meses, com muitas histórias aí no meio, a gente voltou a namorar. Mas havia, claro, um perdão claro da parte dela para mim.
Mas havia uma nova consciência também em mim. A consciência de quem eu era. A pessoa falida que eu era. Que eu sou. E que o que eu preciso é de resgate, é de restauração. Quando eu me senti e percebi que eu era um adúltero, um traidor, eu chorei lágrimas quentes, difíceis. Mas era ali que eu me sentia amado por Deus, porque eu vi que aquilo que eu fazia, eu tinha feito com Ju, era exatamente o que eu fazia com Deus. Oséias fala assim: vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Busquemos ao Senhor continuamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Ele vem, Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. Mas aí o texto diz assim: mas o vosso amor, Deus falando sobre essa busca da gente por Ele, diz: o vosso amor é como uma neblina, cedo passa. Vocês pegam assim um gás, dizem assim: agora eu vou buscar Deus, agora eu vou viver para Deus, mas daqui a pouco vocês se esquecem completamente de mim e estão buscando outros deuses. Vocês estão buscando mamon, a riqueza, o status, vocês estão buscando o orgulho, a vaidade pessoal, vocês estão buscando a segurança de vocês no patrimônio, vocês estão buscando a segurança de vocês no nome de vocês, vocês estão faltando o culto, estão faltando a vida devocional, vocês estão faltando a adoração, vocês estão faltando tudo. Tão rapidamente vocês dizem: agora eu vou buscar a Deus, mas depois vocês me abandonam tão fugazmente. Vocês são assim, traidores. Essas expressões que são usadas no Velho Testamento é adúlteros. E ele usa a expressão idólatras, que é a mesma coisa no Velho Testamento. A paciência revelada por Deus em Jesus é a paciência revelada no Velho Testamento pelo Deus Pai com Israel. É a mesma paciência que Deus continua revelando para nós a cada oportunidade que Ele nos dá de olhar de novo para a mensagem do Evangelho e ver de novo Cristo crucificado na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele dizendo para nós: vai chegar o dia em que essas coisas vão mudar. E Ele não está se referindo apenas ao dia que a gente morrer e a gente vai ser glorificado. Ele está falando sobre a obra de Cristo operando em nós. Ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma paciência de Deus revelada no seu amor, insistentemente dizendo para mim e para você: você vai dar certo. Mas eu olho e falo: Deus, eu não vejo dando certo, porque eu pessoalmente sou um equívoco. Paulo consegue destrinchar isso quando ele escreve a carta a Timóteo. Ele diz assim: olha, a graça de Deus se revelou superabundante sobre mim, sendo eu o maior de todos os pecadores. Ou seja, a percepção de Paulo é que o amor que o atingiu não fazia com que ele vivesse a vida de pecado dizendo: Deus me ama, eu posso pecar. Mas ele via no amor de Deus uma paciência construtiva, uma paciência redentiva, um amor que insiste no tempo da oportunidade, que insiste em trazer você de volta à tona, fazer você olhar para Deus, respirar Deus, querer Deus, viver com Deus. Foi isso que ele fez naquela ceia. Foi isso que dava esperança, ou dava pelo menos possibilidade para Judas, filho da perdição. Mas foi isso que fez Pedro ser resgatado, porque Pedro, quando traz Jesus, negando-o, a Bíblia diz para nós, no Evangelho de Lucas, que quando Pedro nega pela última vez, e o galo canta, ele olha para ele e diz:
olha para Jesus, e Jesus está olhando para ele. Você consegue imaginar esse olho no olho? Aquele lá está sofrendo a maior injustiça de toda a história da humanidade. Aquele lá está sendo chamado de blasfemo e está sendo condenado à morte de cruz. Ele está passando por uma vergonha. Ele acabou de levar uma cusparada na cara e uma bofetada na cara. Veja só, irmãos, talvez aquele lá tivesse tudo em si, nas contingências que ele estava vivendo, para esquecer Pedro e dizer: Pedro, tu és sinceramente um sem vergonha, maldito. Ele poderia ter perdido a paciência com Pedro. Mas esse que está vivendo toda a injustiça, toda a injúria, na hora que Pedro nega a terceira vez, ele olha para Pedro. É quase como se ele dissesse: aqui tem um intervalo no tempo. Esse tempo agora é o tempo da eternidade. Eu preciso me encontrar com ele, com Pedro. Ele precisa saber que eu continuo amando e não desistirei dele. Pedro olha e chora amargamente, uma consciência de autodecepção, dizendo: eu não mereço, como é que ele pode me olhar assim? Acusado pela própria consciência, acusado pelas suas práticas faltosas, acusado, mas no entanto amado. E esse é o mistério do Evangelho, é que se nos sentimos amados, o pecado para nós faz a gente sofrer. Mas se não entendemos o amor, nós usaremos a teologia da graça para dizer que a gente pode pecar. Mas quem ama e quem é amado, não suporta continuar ferindo ou agredindo o objeto do seu amor. O amor é paciente. E é na medida em que a gente se sente assim, nesse legado de Deus, nessa providência de Deus de amor insistente conosco, um amor que nos olha na hora da traição, o amor que diz para a gente: você não tem condição de caminhar comigo agora. O amor que diz para a gente: depois a gente vai se encontrar e depois as coisas serão diferentes. O amor que diz para a gente que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse processo será contínuo, porque Deus não desistirá de você jamais. Esse amor é revelado em Cristo Jesus. Por isso, vamos olhar para Jesus. Esse mês é o mês do encantamento, irmão. É o mês de se encantar com Cristo. Olhar a sua própria vida, que você é, nos olhos dele. Ver talvez os olhos de Cristo marejado de lágrimas. Mas não de lágrimas de decepção, como quem diz: eu não esperava isso de você. Mas com lágrimas de amor, de alguém que está sofrendo o seu pecado, e ainda continua com as gotas de lágrimas caindo, dizendo: eu amo você. É o amor de Cristo que nos constrange. Julgando nós isto, ele morreu por todos, para que não vivamos mais para nós mesmos. O amor de Cristo nos constrange a viver com Ele e viver por Ele. Não tem, irmãos, como sermos pacientes sem essa fonte de amor. A nossa paciência, muitas vezes, é na base do nosso tempo. E é por isso que nós desistimos do casamento. É por isso que nós desistimos dos nossos filhos. Não estou falando que o nosso amor vai conseguir salvar as pessoas. Vai conseguir salvar
situações. Jesus não salvou Judas, mas amou Judas. Mas só temos esse amor quando nos sentimos amados. Só quando a profundidade do amor de Deus inunda a nossa alma, é que a gente ama o outro com esse amor. Por isso, esse mês do encantamento, esse mês do amor que a gente está elencando aqui, é a oportunidade de Deus lhe lembrar e Deus lhe dizer: eu quero seduzir você com cordas de amor. Eu quero atrair você com laços de amor, chamando você de volta para mim, para você olhar nos meus olhos e dizer, com sinceridade: está faltando amor para você? Deus olhando para você e perguntando: está faltando? Onde? Em que? Está faltando? Vamos orar, irmãos. Queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Queria fazer um desafio para esse mês. É um desafio devocional. Eu queria chamar você para nesse mês ler um dos 4 evangelhos. A minha indicação é que você leia o evangelho de João. Mas você pode ler outro evangelho. Mas durante o mês, a gente ler os evangelhos e se deixar persuadir pela pessoa de Jesus, para sermos tomados pela plenitude do amor de Deus, sendo fortalecidos no homem interior, e assim provarmos a plenitude da vida de Deus. Meu desafio é você ter devoção todo dia. Todo dia, no primeiro horário do dia, no primeiro momento do dia, você acordar com Deus, ler uma passagem do Evangelho e orar pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a conhecer Jesus como eu nunca conheci, como eu nunca tinha visto, me ajuda a vê-lo. Eu queria fazer esse desafio, se você topa. Se você topa começar esse mês lendo os evangelhos e tendo um momento devocional pela manhã, logo cedo, na hora que acordar, primeira parte do dia, você ter um momento devocional dizendo para Deus: me faz conhecer o teu filho, me faz te conhecer, ó Deus, eu preciso é de ti. E se você topa esse desafio, eu queria orar por você e orar com você. Vou pedir a você que topa o desafio para ficar de pé, para a gente orar junto aqui, clamando a Deus por essa ação dEle, esse despertamento dEle em nós, gerando em nós devoção, profunda devocionalidade. Senhor Deus, obrigado por esse tema para esse mês, obrigado pelo encanto do Senhor na nossa vida. Ó Jesus, abra os nossos olhos para te ver, para nos maravilharmos contigo, Senhor, para descobrirmos quem tu és e a profundidade da tua beleza. Quebra as barreiras do nosso coração, Senhor. Gera em nós essa devoção, não apenas o exercício, ali a leitura, o momento de oração, mas gera em nós a doçura no coração, a alegria no coração de estar contigo, de te pertencer. Ah, Senhor, eu te peço, na hora de cada um e no momento de cada um, por favor, visita. Senta-te, por favor, ao lado. Dá um sopro, enche a alma, faz o coração resplandecer, Deus. Desperta-nos para que te amemos.
para que descubramos quanto o Senhor nos ama e quanto é profundo o teu amor por nós. Encanta-nos, ó Deus, atrai-nos com esses laços de bondade, de misericórdia que o Senhor tem. Ó Pai, nós precisamos é de Ti, Senhor, no nome de Jesus.